Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Lucas Leal e eu sou teólogo e nós vamos observar hoje um pouquinho sobre introdução à teologia. Por muito tempo se tem comentado sobre o ensino de teologia. Se tem falado muito, se especulado muito sobre a qualidade do ensino, se ele é bom e o que ele causa na igreja. Se ele realmente produz uma fé firme para os cristãos ou se ele traz uma morte da fé da igreja. Teologia, o estudo da teologia é basicamente um método que tem um objetivo de compreender a revelação bíblica, trazendo uma iluminação sobre as Escrituras de Deus, trazendo o relacionamento que Deus tem com a sua criação. Mas, para nós entendermos melhor o que é teologia, eu acredito que seja importante nós fazermos uma análise sobre a religião no tempo que se tem, da cultura, a religião sobre a história, o impacto que a religião causou sobre a humanidade, certo? Religião, então, vem de um termo latino, certo? Que significa religação com o divino. E essa religação com o divino significa basicamente voltar-se para Deus, ou voltar-se para a divindade da qual nós estamos falando, certo? A religião ela sempre vem com um objetivo de certa forma místico, mitológico, como por exemplo os gregos na antiguidade tinham. E eles usavam a religião para explicar questões do dia a dia. Por exemplo, Zeus, que era o deus do raio, eles usavam essa mitologia para explicar sobre as grandes tempestades na antiga Grécia, certo? Outro aspecto muito importante que nós devemos observar sobre a religião é o fato da presença da religião na história de toda a humanidade, certo? Em todos os registros históricos da humanidade, seja livros, seja inscritos sobre pedras, sobre argilas, toda a religião, toda a humanidade tem o seu quesito religioso. É impossível você hoje trazer uma observação sobre a história da humanidade sem que alguma cultura ou sem que alguma forma de relacionamento entre o homem não tenha religião. Então, isso é muito importante nós sabemos pelo seguinte, atualmente muitos ateus falam que não é necessária a religião, que a religião ela traz algo de ruim para a sociedade, ela é manipuladora, ela subjuga o homem, existem líderes e sacerdotes que subjugam, que comandam a humanidade. Mas isso não é uma verdade. A religião, muito pelo contrário, ela construiu todo o sistema cultural e moderno político, certo? Claro, ela tem os seus aspectos ruins, por exemplo, como nós podemos observar, o período do Império Romano, católico romano, onde houve guerras, as chamadas Guerras Santas, as Cruzadas, que trouxeram malefícios para a humanidade, certo? Mas podemos observar também que no ano de 1500 para frente, com o início do protestantismo, a religião, ou no caso o cristianismo protestante, ele só trouxe benefícios. Todas as maiores instituições de ensino, o próprio capitalismo, que trouxe inúmeros benefícios para a sociedade moderna, nasceram a partir disso, nasceram a partir de um movimento religioso. Então, de certa forma, a religião ela traz um benefício sociocultural, político para a sociedade, certo? Bom, fazendo uma análise sociológica sobre o que a religião trouxe, eu gostaria de citar alguns dos maiores sociólogos da humanidade. Max Weber, por exemplo, ele diz que a chave da religião é a interpretação para o entendimento das culturas, de forma mais ampla, como desafio do desencadeamento do mundo e a secularização. E além disso, ele define como estilo de vida próprio, fomentado pelo indivíduo, que consequentemente interfere na conduta de um grupo ou de uma coletividade histórica determinada. Ou seja, é uma forma de pensar de uma certa cultura, de um povo, e não está errado. Por exemplo, se nós formos fazer uma análise do cristianismo europeu e para o cristianismo
latino-americano, existe muita diferença. O europeu, com a sua posição mais fria, mais intelectual, e o latino-americano com uma forma mais mística, com uma forma mais corporal, sem uma busca pelo conhecimento através de estudos. Então isso muda a forma com que se vê a Deus, isso muda a forma com que se reconhece a pessoa de Deus, isso muda a forma com que se achega para as Escrituras de Deus. Até a própria pregação muda. Então a religião, para ver, é uma chave de interpretação para um entendimento de processos culturais. Ou seja, nós precisamos nos achegarmos à religião para nós entendermos esses processos culturais. Isso no caso segundo Max Weber. Karl Marx, ele diz sobre a religião: a essência do homem é não ter essência. A essência do homem é algo que ele próprio constrói. Ou seja, a história. A existência precede a essência. Nenhum ser humano nasce pronto, mas o homem é em sua essência produto do meio em que vive, que é construído a partir de suas relações sociais em que cada pessoa se encontra. Ou seja, basicamente o seguinte: se você nasce num país muçulmano, você consequentemente vai ser muçulmano. E você vai pensar e agir como muçulmano. Ou seja, você é ensinado, você é induzido a algo. Certamente, da mesma forma, se você nasce num país cristão católico ou cristão protestante, você vai ser induzido a pensar dessa forma. Pensar como um católico, pensar como um evangélico. Porém, aqui é interessante nós abrirmos um parênteses: a fé em Deus, ela não é produto de um ensinamento, mas a fé em Deus é um fruto do Espírito de Deus, que o homem é levado a dar uma resposta prática àquela fé, àquele novo nascimento que ele está tendo através do Espírito de Deus. Emile Durkheim entende que a religião é algo puramente social. Os ritos, as crenças que se manifestam são feitas pelas representações coletivas, pois não há o que se reconhece por religião sem uma sociedade. Muito do que a sociedade é hoje foi constituído nas suas bases fundamentais pela religião. As manifestações, os casamentos, o divórcio, assembleias, por exemplo, são de origem religiosa e permitem o que há de mais humano na sociedade. No caso Emile, ele faz uma bela definição do benefício que trouxe a religião de forma social, de forma política, de forma econômica e de forma, digamos, familiar também. Porque toda forma de sociedade que nós temos hoje, ela vem graças a uma crença, certo? Então, por exemplo, a prática do casamento, a prática da fidelidade, a prática do amor e da construção de uma família é graças a uma perspectiva religiosa do homem. Então, através de um conhecimento de uma divindade, o homem teve essa prática de se casar, de construir uma família, de ter uma integridade social, filosófica. Toda forma de filosofia, ela tem um princípio, um pressuposto de uma divindade. Por exemplo, se nós partimos pelo pressuposto de que Deus não existe, qual é a motivação social que nós temos hoje? Ou qual é a motivação filosófica que nós temos hoje? Se Deus não existe, se os seus princípios não existem, se, por exemplo, os 10 mandamentos não existem ou são uma mera invenção do homem, qual é o sentido das coisas? Como saber que algo é certo ou é errado? Não tem como saber, porque não existe moral e imoralidade, porque não existe um padrão. É isso que, por exemplo, o ateísmo quer nos dizer. Não existe Deus, não existe lei, não existe algo certo ou errado. Tudo é relativo. Porém, se tudo é relativo, quem disse que, por exemplo, um assassino está errado em assassinar alguém? Quem disse que um estuprador está errado em estuprar alguém? Não existe moralidade, não existe certo ou errado. É justamente isso que uma filosofia ateísta quer nos ensinar. Que não existe algo moral ou imoral, pois tudo é relativo. Bom, mas Emile vai dizer justamente ao contrário, que toda forma de cultura, o benefício da cultura vem através de uma religião, de um conhecimento de uma divindade.
Bom, pensando nisso também, nós devemos pensar hoje quais são as principais religiões que estão ligadas ao cristianismo protestante de hoje, certo? Bom, o cristianismo, ele é a revelação completa daquilo que nós chamamos hoje de judaísmo, certo? Os judeus, no tempo antigo, eles aguardavam o Messias. E, consequentemente, quando Jesus vem, se cumpre a chegada do Messias e se traz a plenitude dos tempos, que a Bíblia chama como a vinda do Messias, e aí a morte do Messias e o resgate dos eleitos de Deus, da Igreja Santa de Deus. Bom, o judaísmo é a religião de Israel, certo? Ela é uma religião monoteísta, é uma das religiões monoteístas, ela é a mais antiga que nós temos hoje, certo? Ou seja, acredita em apenas um Deus do universo. De acordo com algumas correntes judaicas, Jesus Cristo foi um bom professor e mestre, porém para outros ele foi um falso profeta, por isso que muitos judeus hoje ainda estão aguardando a volta do Messias. Ao contrário do cristianismo, o judaísmo não vê Jesus como filho de Deus enviado para salvar o ser humano. Por esse motivo, os crentes judeus esperam justamente pelo Messias, que vai trazer libertação para o povo, que vai libertar eles da escravidão, que vai novamente restabelecer o povo judeu como um povo central do mundo. Bom, o cristianismo como um geral, ele vem da palavra Cristo, que significa Messias, certo? Que é uma pessoa esperada pelo povo, um redentor do povo, certo? É uma doutrina que acredita que Deus é o Criador do universo, no caso é o mesmo Deus do judaísmo, e de toda a vida do planeta. O cristianismo é um desdobramento do judaísmo, e todas as formas de cristianismo obedecem às mesmas escrituras, pelo menos teoricamente é essa a ideia. Toda forma de cristianismo, ou todo aquele que acredita que Cristo Jesus é o Messias, obedece às escrituras, ou no caso, à Bíblia Sagrada. Porém, não é bem isso que nós vemos na prática. Bom, e eles acreditam, o cristianismo acredita que Jesus é o Salvador da humanidade. Então nós temos, a princípio, esses dois quadros. O judaísmo, o cristianismo que vem como um desdobramento, ou seja, uma revelação completa do que é o judaísmo, e algo que eu achei interessante nós observarmos é o islamismo. Islã é uma palavra árabe que significa submissão àqueles que obedecem a Alá. O islamismo ele foi fundado pelo profeta Maomé, nascido em Meca por volta do ano 570, na Arábia Ocidental. O que aceita a fé do islamismo é chamado de muçulmano, e o livro sagrado do islamismo é o Corão, onde a palavra de Deus foi revelada ao profeta Maomé. O islamismo também está de certa forma ligado ao judaísmo, em virtude de Ismael ser filho de Abraão. Ou seja, todo muçulmano ele acredita que ele é descendente de Ismael, ou seja, filho de Abraão. Então até por isso, talvez vocês devem pensar, por que existe tanta briga entre um muçulmano e um judeu? É justamente por causa disso. Então, os muçulmanos vão dizer, nós somos filhos de Ismael, descendentes de Abraão, ao qual Deus fez uma promessa. E a questão é que justamente Ismael é o filho primogênito de Abraão, porém, como Abraão teve Ismael com a sua escrava Agar, foi Isaac a quem recebeu a promessa de Deus por ter sido filho de Sara, sua esposa legítima no caso. Então existe muita rixa entre isso, existe muita confusão. Então o islamismo ele vem dessa bifurcação entre Isaac e Ismael, e aí quando se chega a Maomé, ele vai trazer essa nova revelação, dizendo que ele teve uma revelação de um anjo. Porém, algo a se ressaltar é que a Bíblia diz o seguinte, no caso Paulo, ele vai dizer o seguinte, que se até mesmo um anjo ou alguém vir trazer um outro evangelho, diferente daquele que Paulo e os apóstolos estavam pregando, esse é maldito. Ou seja, nem mesmo se um anjo trouxer um evangelho diferente daquele a qual Paulo e os apóstolos pregaram, esse evangelho é mentira, ou essa mensagem é mentira. E é justamente esse ponto aqui que nós entramos dentro do islamismo. Pois Maomé diz que um anjo do céu, da parte de Deus,
trouxe o Alcorão e revelou a ele a nova revelação, ou a revelação última, plena da palavra de Deus. Bom, observando tudo isso, o que é religião, o que é uma religação com uma divindade, observando que a religião ela está ligada com toda a história da humanidade, que ela, ao mesmo tempo que ela trouxe benefícios, ela também trouxe seus malefícios, e pensando que ela também trouxe um enquadramento, uma modernidade no que nós chamamos da sociologia, ou a forma com que a sociedade se comporta, e pensando também que tanto o judaísmo quanto o cristianismo de forma geral e o islamismo estão ligados, nós queremos agora observar a teologia cristã. O que vem a ser essa teologia? O que estuda a teologia cristã? Qual é a importância dela? Bom, a teologia cristã é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Ou seja, nós vamos, através de métodos, observar a palavra de Deus, a Bíblia, buscando sempre a revelação da pessoa de Deus e a forma com que Deus se relaciona com o homem, a forma com que Deus se revelou ao homem. Por exemplo, por que nós vemos dentro da palavra de Deus que Deus é o Deus da guerra? Por que nós vemos dentro da palavra de Deus Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, porque a palavra de Deus fala que Deus é o Pai, justamente para atender uma necessidade do que o povo estava vivendo. Deus chega aos órfãos e ele se revela como um pai. Deus chega a Israel quando estava sendo massacrada, quando estava sendo perseguida pelos seus inimigos, e ele vai dizer: eu sou o Deus da guerra e vos livrarei com braço forte. Dessa forma, Deus sempre vai se revelar na palavra de Deus ao homem, tentando ou buscando atender uma necessidade, ou suprir uma necessidade do seu povo, de forma amorosa, de forma poderosa, sempre acalmando o seu povo, sempre buscando mostrar ao seu povo que eles deveriam confiar em Deus. Bom, o termo teologia vem de theos, que significa Deus, e logos, que vem da logia, ou estudo. Ou é o estudo de Deus, ou seja, é o estudo de Deus, ou o estudo sobre Deus, através da sua palavra, que é a forma com que Deus se revela ao homem. Bom, principais linhas teológicas protestantes. Teologia reformada calvinista. Utiliza como pilar os pontos da reforma protestante e os chamados 5 pontos calvinistas. Quais são os 5 pontos mais importantes da teologia reformada, que traz, digamos assim, a diferença entre as outras teologias? Bom, 5 pontos da reforma protestante: somente a fé, ou seja, quando houve a reforma protestante, com Lutero e com Calvino, se foi reivindicado alguns fatores em relação à Igreja Católica. Bom, e aí foram criados 5 pontos, ou os 5 pilares da reforma protestante. Os 5 pilares são somente a fé, ou seja, somente a fé em Jesus Cristo, não pode se ter fé em outro Deus, e essa fé, ela traz justificação, ou seja, é através da fé que nós nos achegamos a Deus, e através da fé nós somos justificados por Deus. Somente as Escrituras, ou seja, somente a Bíblia é a regra de doutrina e de prática da Igreja cristã. Diferentemente da Igreja Católica, a regra de fé da Igreja Católica não é por si só a palavra de Deus, mas é o clero e o papado. Ou seja, se o clero da Igreja ou se o Papa dizer outra coisa que está fora da Bíblia, todo católico deve se submeter. Por exemplo, é o caso do que acontece e tem acontecido e tem se ouvido muito falar sobre, por exemplo, um casamento homossexual, ou, por exemplo, a ordenação de um homossexual como um sacerdote da igreja, certo? Então, se a igreja, se o Papa, se o clero decidir que isso deve ser enquadrado dentro da liderança da igreja, a igreja como um todo, seja em qualquer lugar do mundo, deve se submeter. Diferentemente da igreja protestante, a palavra de Deus é a única regra de fé. Ou seja, se um pastor vir trazer uma mensagem e essa mensagem não estiver
filtrada, esquadrinhada na palavra de Deus, qualquer pessoa da igreja evangélica tem toda a autoridade, através da palavra de Deus, de corrigir e de reivindicar a verdade da Bíblia. Porque a palavra de Deus é maior dentro da igreja evangélica. Solas Cristo, ou somente a Cristo. Somente Jesus Cristo é o Messias, o Deus da igreja. Ele é o nosso Salvador, Ele é quem intercede por nós diante do Pai. Não há outras divindades, não há outros santos. Somente Deus, somente Jesus Cristo, somente a Trindade de Deus é o Deus com o qual a igreja evangélica se relaciona. E somente a graça de Deus, ela é suficiente para a igreja, né? Como Paulo diz, né? Tudo suportei cadeias, suportei açoites, mas tudo posso naquele que me fortalece, e somente a graça de Deus me é suficiente, certo? E somente a glória a Deus é justamente nesse quesito de que a glória de Deus, toda a nossa exaltação, todos os nossos louvores, todas as nossas palavras que são levadas em oração, elas vão somente a Deus, e não existe outro além dele, dentro da igreja evangélica. Então esses 5 pilares não são exclusivos de uma teologia reformada, calvinista, mas são os 5 pontos maiores dentro da reforma protestante. E claro que nós temos também outros fatores, outros reformadores, outros pré-reformadores, mas esses pilares aqui são hoje os mais importantes que nós temos dentro da cultura, dentro da história evangélica. Bom, também nós temos os 5 pontos calvinistas. Os 5 pontos calvinistas, eles nasceram através de uma reivindicação da igreja, certo? No ano de 1600, um homem chamado Armino, ele trouxe algumas questões teológicas para a igreja, e ele trouxe 5 pontos que foram chamados posteriormente os 5 pontos arminianos, que nós vamos ver logo em seguida. E a igreja vai trazer então os 5 pontos calvinistas, tentando de certa forma combater esse arminianismo que na época estava sendo discutido e estava sendo definido como uma heresia dentro da igreja. Então foram feitos concílios da igreja, e esses concílios debateram essas questões, esses pontos arminianos, essa doutrina que estava se criando dentro da igreja evangélica, e eles criam esses 5 pontos, tentando combater justamente os 5 pontos arminianos que estavam sendo considerados como uma heresia na época. Quais são esses pontos? Depravação total, ou seja, o homem está morto pelos seus delitos, o homem está morto pelos seus pecados, e ele não tem como responder a um chamado de Deus, porque justamente o morto, a ideia é justamente racional, o morto não tem como responder a algo, a não ser que ele seja nascido de novo. Eleição incondicional, ou seja, se Deus elegeu alguém para a salvação, certamente essa pessoa vai ser salva, ok? Aí entra uma questão: Lucas, mas então se eu fui salvo uma vez, nunca mais, eu não perco a salvação, então eu posso viver no pecado, então eu posso viver nas festas, fazendo todo tipo cometendo todo tipo de pecado? Não. A ideia é que uma pessoa que foi eleita por Deus, uma pessoa que foi alcançada por Deus, ela vai caminhar em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, os frutos que ela vai produzir vão ser justamente a comprovação de uma fé genuína, de que realmente Deus renovou aquela pessoa, que Deus regenerou aquela pessoa, certo? Expiação limitada vem dizer que Jesus não morreu por todos, mas que Ele morreu apenas pelos seus eleitos. E aí nesse ponto é interessante, porque nem todo calvinista vai concordar com isso. Muitos vão dizer que Jesus morreu por todos, mas que de certa forma essas pessoas têm uma certa responsabilidade em decidir aceitar esse amor ou não, certo? Mas de qualquer forma a expiação limitada vem dizer justamente que Jesus não morreu por todos, mas Ele morreu apenas pelos seus eleitos. E aí é interessante, para tirar dúvidas de vocês, para nós entendermos um pouquinho isso, nós devemos pensar da seguinte forma: bom, se
para uma pessoa ser salva, ela precisa apenas crer em Jesus, e apenas Jesus precisou morrer para que essa pessoa fosse salva, então, logo, se Jesus morreu por todos, todos serão salvos. É justamente essa a ideia. Então, se Jesus morreu por todos, e apenas era isso necessário para que todos fossem salvos, logo todos serão salvos. Então, a expiação limitada vem justamente questionar isso. Bom, se Jesus morreu por todos, todos deveriam ser salvos. Porém, nós sabemos que nem todos chegarão à salvação. Então, a ideia é que Jesus morreu apenas pela sua igreja. Agora, quem é a igreja de Jesus? Bom, isso é Deus quem sabe. Nós sabemos que o joio nasce com o trigo, mas naquele dia, no grande dia, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o joio será lançado ao fogo e o trigo será recolhido. Graça irresistível significa que se Deus alcançou aquela pessoa com a sua graça, ninguém pode cair da graça. Ou seja, ninguém pode se negar a essa graça. Se Deus chamou aquela pessoa para servir Ele, se Deus chamou aquela pessoa para a salvação, essa pessoa não consegue resistir. Ou seja, a graça, o amor de Deus é de tal forma, tão irresistível, tão maravilhoso, tão confrontante, que essa pessoa não consegue deixar de dar uma resposta para Deus. E a perseverança dos santos vem justamente dizer em relação a, podemos nós, sendo eleitos de Deus, sendo salvos pela fé em Cristo Jesus, podemos nós então nos perdermos de Deus? Pode um homem negar a Deus, mesmo Deus agindo na vida dessa pessoa? A ideia é justamente de que os santos perseverarão até o fim dos tempos. Ou seja, se venham dificuldades, venha o pecado, o homem sempre irá permanecer em Deus, independente de qual seja a dificuldade que ele venha a enfrentar. Bom, então é basicamente essa a ideia da teologia reformada calvinista. Ela se baseia nos 5 pontos da reforma e nos 5 pontos calvinistas. É óbvio que existe muito mais conteúdo por trás disso, existe muito mais de tradição da reforma protestante, mas basicamente é essa a ideia. Em 1906, na Rua Azusa, chamado Movimento da Rua Azusa, nasce a teologia ou o movimento que nós chamamos de pentecostal, certo? Esse movimento ele nasce em Los Angeles, na Califórnia, liderada por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano, certo? E ela teve início no dia 14 de abril de 1906, certo? O avivamento foi caracterizado por experiências de êxtase espirituais, acompanhadas por falar em línguas estranhas, cultos de adoração e mistura interracial. Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerarem o comportamento escandaloso e pouco ortodoxo, especialmente para a época. A igreja pentecostal, no seu início, ela sofreu muito. Primeiro, porque eram negros, e segundo, pela forma de se expressar, pela forma de cultuar a Deus, que era considerado por muitos até bruxaria. Então, basicamente, o movimento pentecostal ele foi conduzido por falar em línguas, por curas, por milagres, e até por um certo avivamento, onde muitas pessoas começaram a se converter e começaram a participar desse movimento. E hoje o movimento pentecostal ele se espalhou pelo mundo, mas no seu princípio ele foi muito perseguido. E existe algo muito interessante nós observarmos sobre o movimento pentecostal, por ser um movimento negro, afro-americano, e por muitos brancos começarem a ser adeptos a esse movimento, existiu uma divisão na igreja. Então, essa primeira igreja, a igreja da Rua Azusa, ela se dividiu, porque os brancos chegaram e disseram, como pode negros serem nossos líderes, serem nossos pastores? Então, a partir desse preconceito, desse racismo, nasce a igreja Assembleia de Deus, que aí no caso a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal de brancos. E apenas em 1920,
1994, a igreja da Rua Azusa, ou a igreja pentecostal dos negros, voltam a se relacionar com a igreja pentecostal dos brancos, que no caso era a Assembleia de Deus. E aí sim, existe um grande evento onde os pastores, os líderes dessas igrejas, eles vão junto, oram, pedem perdão, se arrependem diante de Deus e diante de toda a igreja por todo o pecado, por todo o racismo, por toda irrelevância que teve no passado, e aí sim eles voltam a ser uma igreja pentecostal unida, e aí vivem, digamos, de certa forma em paz. Bom, o ensino teológico pentecostal é um movimento novo, como nós já observamos, ele nasceu em 1906. Não possui muita tradição, contudo poucos pontos diferem no ensino bíblico, porém diferentes do calvinismo. Ou seja, tanto o pentecostal quanto o calvinista, eles são movimentos reformados. E o pentecostal ele vem da igreja reformada, e reivindicando algo diferente. Por exemplo, o que reivindicou os pentecostais em relação à igreja reformada calvinista? Eles desejavam uma maior experiência com Deus. Eles desejavam um relacionamento com Deus de forma mais palpável, que não era proporcionado pelas igrejas calvinistas, onde até hoje uma igreja calvinista é considerada uma igreja fria, e uma igreja pentecostal é considerada uma igreja de fogo. E era justamente uma dessas reivindicações que eles faziam. Eles desejavam ter experiências com Deus de forma palpável, experimentar a graça de Deus, experimentar a presença de Deus. Então, dentro disso, houveram alguns pontos que se diferenciaram entre uma teologia pentecostal e uma teologia reformada. Bom, a teologia pentecostal ela vai basicamente abraçar a tradição arminiana. E para nós observarmos um pouquinho isso, quem é esse Armino? Certo? O arminianismo é uma escola de pensamento soteriológico, baseada sobre ideias do holandês Jacobus Arminius, que nasceu em 1560 e veio a falecer em 1609. Seus seguidores históricos, os remonstrantes. A aceitação doutrinária se estende por boa parte do cristianismo, desde os primeiros argumentos entre Atanásio e Orígenes, até a defesa de Agostinho de Hipona do pecado original. O arminianismo holandês foi originalmente articulado no Remonstrantia, em 1610. Uma declaração teológica assinada por 45 ministros e apresentadas ao Estado holandês. O Sínode de Dort, que é aquela assembleia que nós já falamos, foi chamado pelos Estados Gerais para mudar a remonstrância. Os 5 pontos da remonstrância afirmam que a eleição e condenação no dia do julgamento foi condicionada pela fé racional ou não na fé do homem. A expiação, embora qualitativa, suficiente a todos os homens, só é eficaz ao homem de fé. Sem o auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. A graça não é irresistível. E os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. O ponto crucial do arminianismo remonstrante reside na afirmação de que a dignidade humana requer a liberdade perfeita do livre-arbítrio. E aí existe justamente o grande ponto aonde calvinistas brigam com os arminianistas. Existe ou não o livre-arbítrio? Certo? Por fim, teologia interdenominacional. A teologia interdenominacional é basicamente o estudo de forma onde nós vamos observar todas as formas de teologia, tanto a calvinista, quanto a pentecostal, quanto a arminianista e por aí vai. Ela tem o objetivo de dar ao seu acadêmico, dar ao seu aluno, proporcionar a esse aluno a possibilidade de observar todas as formas teológicas. E aí o aluno ele vai decidir qual que ele concorda, qual que ele discorda, e aí ele vai ter os seus motivos, ele vai ter a oportunidade de estudar. É claro que todas as formas de teologia têm os seus pontos certos, seus pontos errados. Por quê? Porque nós somos seres limitados, e a palavra de Deus, ela é sublime, ela é perfeita, ela é inerrante,
E a dificuldade de nós entendermos a palavra de Deus é justamente pelo fato de que ela é a revelação da pessoa de Deus. E Deus é infinito, a palavra, a mensagem de Deus é infinita. E nós, como seres pecadores e como seres limitados, temos dificuldade de entender isso. E é por isso que existem tantas divergências dentro da igreja. É por isso que existem tantas divergências em relação à doutrina. Agora, a questão principal é que toda a igreja, sendo ela calvinista, sendo ela arminiana, metodista, wesleyana, sendo ela pentecostal, ela confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela concorda que a justificação vem pela fé. Ela concorda que a graça de Jesus é salvadora. Ela concorda de que nós fomos libertos do jugo da lei. E hoje nós vivemos uma vida plena com Cristo Jesus, plena na graça de Jesus. E esse fator é o mais importante dentro da igreja. Nós vivermos de unidade e em comunhão com os irmãos. Independente da sua tradição, independente da sua igreja. O mais importante não é discussões teológicas, mas o mais importante é a unidade em Cristo. E sendo unidos em Cristo, nós podemos manifestar a pessoa de Deus. Para terminarmos, eu quero apenas ler um texto de Esdras, quando Esdras ele vai voltar do cativeiro da Babilônia. E a Bíblia vai dizer assim, que porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir a lei e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, ele foi um grande homem usado por Deus a fim de ensinar o povo de Israel. Então o povo de Israel tinha acabado de retornar da Babilônia, não havia mais Jerusalém, não havia muros, o templo estava destruído, o povo havia se perdido, o povo havia perdido a lei de Deus. A lei não estava mais no coração do povo. Então Esdras, ele vai colocar o seu coração disposto, dedicar a sua vida, uma vida inteira, para conhecer a Deus, para cumprir a lei de Deus e para fazer Deus conhecido. Teologia é isso. É a pessoa se dedicar a sua vida a conhecer a Deus, a cumprir a vontade de Deus e fazer Deus conhecido até os confins da terra. Talvez estudar teologia ou estudar a palavra de Deus seja uma das formas mais impactantes de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, porque nós dedicamos a nossa vida, nós dedicamos o nosso tempo a meditar na palavra de Deus, a conhecer esse Deus que é grande, que é poderoso, que abriu mares, que venceu guerras, que entregou o seu único filho naquela cruz para morrer por nós. E nós dedicamos a nossa vida a conhecer esse Deus, a cumprir essa palavra de Deus e sair caminhando pelo mundo como peregrinos, como missionários, pastores, evangelistas, mestres, para ensinar as pessoas sobre esse Deus grande e maravilhoso. Que você possa, assim como Esdras, dedicar o seu coração, dedicar a sua vida a conhecer esse Deus através da palavra dele. Que Deus abençoe você. Amém.